Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias, né? 5 minutos, 5 vezes por semana, disponibilizados às 5 e 5 da tarde, para você meditar, praticar e ter a vida transformada. Nós estamos aí transmitindo pela Rádio Cidade, você pode colocar cidade104.com e também em todas as plataformas de áudio e vídeo estão disponibilizadas a nossa reflexão. Eu quero falar que a gente está nessa semana falando sobre as tradições da Páscoa dos judeus e a nossa temática de hoje, nós vamos falar sobre 2 dos elementos da Seder ou da Seder judaica, que é o osso queimado e a pasta doce. Bom, a Páscoa judaica nos ajuda muito, né? Essas tradições, os rituais são riquíssimos em ilustração, em simbolismos para a gente atender. Quero entender a palavra de Deus. Eu quero lembrar que toda leitura dos rituais, das tradições dos judeus precisam, por nós cristãos, colocar a lente do Novo Testamento, para que a gente compreenda, para que a gente tenha maior revelação e que vai nos dar o sentido de Cristo na nossa vida. São 6 elementos no prato, mais o pão e o vinho que acompanham. Esses 6 elementos, eles dizem a respeito do povo quando saiu do Egito. E para nós também simboliza quando Jesus nos tira do Egito do pecado, né? Quando ele nos tira da prisão que nós nos encontrávamos dominados pelo príncipe desse mundo, Satanás. E o elemento de hoje, serão 2, eu quero falar sobre o osso queimado. O que esse osso queimado, né, está fazendo na prata? Por que colocar um osso sem carne queimado no prato? Na verdade, o osso é um simbolismo. Para os judeus era, olha, o templo foi destruído e, portanto, não pode ser mais sacrificado nenhum animal no nosso culto. As pessoas estavam sacrificando o mundo afora e os líderes disseram, vamos lembrar de que apenas no templo, em Jerusalém, o sacrifício pode ser feito. Então, é uma solução pós-templo, né? Para nós, cristãos, fica evidente o que significa a destruição do templo. Significa de que todo o processo de Deus se cumpriu em Jesus. Ele é o Cordeiro que removeu o pecado de uma vez por todas. Então esse osso queimado, esse osso assado, sem carne, é um sinal para mim, para você, de que o sangue já foi derramado. E não haverá necessidade nenhuma mais de sangue de animais, de rituais, para adentrarmos a presença de Deus. Lembra lá porque do sangue? O sangue era o sinal, na Páscoa, da libertação do povo do Egito. No templo, no culto a Deus, era o sinal de ser recebido na presença de Deus. Então o animal era sacrificado, o sangue era derramado e as pessoas podiam se achegar à presença do Altíssimo. Para nós, Hebreus diz o quê? Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes, novilhos, mas pelo próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas obteve a eterna salvação. Então ele está dizendo, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o sangue dele derramado na cruz do Calvário, que nós celebramos na Páscoa, sexta-feira, morte, sábado, a dor da perplexidade, o luto, e no domingo, a ressurreição do que Cristo fez por nós, né? Ele nos liberta da morte, a morte foi vencida. Então o osso é o sinal disso. E o segundo elemento do osso, a gente vai aprender sobre uma pasta doce. E essa pasta doce chamada charozete, ou charose, né? Que fala da argamassa do povo do Egito. Mas é interessante, porque ela é no meio dessas celebrações de dores, de amargura, como a gente viu, do osso queimado, do sacrifício feito, é a certeza de que Deus tem grandes alegrias para nós. E aí se usa lá na celebração judaica o livro de cantares, ou cânticos dos cânticos, ou cantares de Salomão,
né? E ele fala assim: leva-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim, o amor, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Então essa pasta doce é feita disso, de maçã, de nozes, de passas, com vinho, e aquilo é comido com pão sem fermento, para lembrar que apesar de toda dor, de toda angústia que a vida pode proporcionar, a nossa relação com Deus produz doçura, produz alegria, produz esperança, produz felicidade, né? Só isso que pode nos trazer essa âncora da nossa alma e do nosso coração. Então que nessa Páscoa se lembre, o sacrifício já foi feito, e porque o sacrifício dele já foi feito, somos aceitos nas recâmaras do Rei, onde podemos ter a maior intimidade com o nosso Deus, sem medo algum. Que você pare e pense sobre isso, na sua relação com Deus. Jesus foi sacrificado e você pode ter esse lugar de prazer na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.